Abre a tua Bíblia comigo, se você estiver aí na mão, no aplicativo, lá no primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 6. Abre lá comigo. Hoje eu tenho uma palavra de encorajamento para você, é um alerta, evidentemente, né? A palavra sempre nos alerta. Capítulo 6, verso 25 ao 34, eu vou ler aqui na Nova Almeida. E você vai ouvir Jesus, são palavras de Jesus, especificamente de Jesus. Você vai ouvir muitas vezes aqui a palavra se preocupe ou não se preocupe, né? Ou por mais que se preocupe, você vai ouvir muitas vezes essa palavra. Por isso o título hoje ele é super ocupado. O que isso tem a ver? Quais são os riscos para nós e quais são as orientações do Senhor para nós? Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, vou ler na Nova Almeida, diz assim, Jesus dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou uma medida ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta seu dia, seu próprio mal. Querido, Jesus está trazendo verdades extraordinárias aqui. E o que Ele não está dizendo para nós aqui é que você não precisa fazer nada. Olha, descansa, está vendo? O Senhor está dizendo que eu não preciso trabalhar, eu não preciso me preocupar, que eu não preciso fazer nada, né? Antes de eu entrar no contexto todo, deixa eu dizer o que Ele não está dizendo, tá? A Bíblia se interpreta com outras partes da Bíblia, então você tem que fazer o contexto todo. Ele não está dizendo que você não precisa fazer nada, que você não precisa se preocupar, que está tudo certo, está tudo ajeitado, né? Que Deus vai dar um jeito de tocar no coração do governo, do presidente, eles vão olhar por você e vai dar tudo certo. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo o que é prioridade sobre a nossa vida. Ele está dizendo aqui, nesse caso, você vê que ele fala muito sobre preocupação, preocupação, preocupação. Ele está dizendo assim, olha, quando a tua mente, ela está focada apenas, e ele coloca aqui necessidades básicas, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, né, o que é a vez de vestir, onde é que eu vou dormir. Ele está falando sobre necessidades básicas, ele nem está falando sobre sonhos paralelos, sobre coisas particulares. Ele está falando sobre necessidades básicas. E nós vemos, e se você conhece pessoas há muito pouco tempo, você percebe que o foco de praticamente todas as pessoas no mundo é esse. Ele está falando assim que as pessoas constroem a sua vida baseado nessas preocupações. Evidentemente que, né, glória a Deus, vivemos em um país melhor do que muitos outros do mundo ali, vivemos em uma cidade melhor do que muitas outras, então as necessidades básicas extremas, dificilmente, né, nós vamos ter uma dificuldade como essa. Mas a nossa ânsia de construir coisas, ela é construída em cima dessas necessidades, né? Nós queremos mais, e assim, essa é a ideia que Jesus está falando aqui. E você há de concordar comigo que por mais frustrada que seja a vida, por mais difícil às vezes que seja a vida de um trabalhador braçal, ela não é tão extenuante como aquele que trabalha com a mente o tempo inteiro. Quando nós temos às vezes um trabalho que é simplesmente 8 horas da manhã eu entro, 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde eu saio e acabaram os meus problemas, eu só vou lidar com o meu trabalho no dia seguinte, por mais que seja um dia de exaustão, que assim exija assim do teu físico, não é tão extenuante quanto aquele que não tem hora para começar e não tem hora para terminar.
E aí você vira final de semana, você começa a semana da segunda-feira, que para ti nem começou na segunda-feira, talvez começou já no primeiro do ano e não para. E aí a tua mente está numa constante progressão. E essas preocupações, por mais que você não esteja preocupado com o que havia de comer ou vestir no sentido básico das coisas, a preocupação em torno dessas coisas, ela começa a tomar conta do nosso coração a ponto de começar a competir com o lugar de primazia diante de Jesus. E aqui onde Jesus começa a nos alertar, ele fala assim, ó, busquem em primeiro lugar, em primeiro lugar. E quando nós começamos a pensar assim, o que toma o primeiro lugar da minha vida hoje? O esforço mental, ele é uma coisa que desgasta a pessoa. O esforço mental é algo assim que você, às vezes, está sentado o dia inteiro, mas você está com a mente trabalhando, né, ou com a mente pensante em várias coisas que ainda nem aconteceram. Você percebe que no final do dia, assim, você está extasiado, você está sugado. Então, não ignore perigo físico de você ficar ocupado demais. Está aí a ciência, está aí a medicina para nos dizer a estafa do estresse, o burnout, né? A mente cansada, que é férias, quando você está com o corpo cansado, férias resolve, 30 dias de férias resolve um corpo cansado. Agora, quando a mente está cansada, não adianta quantos dias você tira de férias, você não consegue voltar de novo. Então, não ignore o perigo físico de você estar cansado, isso é um alerta que eu quero te dizer. Mas principalmente, dentro do texto que nós lemos aqui, não ignore o perigo espiritual de você estar muito preocupado ou muito cansado. Quando Jesus fala assim, ó, busque em primeiro lugar, porque essas coisas, e ele fala de necessidades básicas, que foi todo o texto que nós lemos aqui, em algum momento Deus vai prover para você. Em algum momento Ele vai te dar direção, em algum momento Ele vai te dar instrução para você sim trabalhar, para você sim correr atrás daquilo que precisa, né? Para você ter graça sobre isso. Mas Ele fala assim, ó, tem um perigo muito maior do que você se preocupar apenas com essas coisas aqui. Tem algo acontecendo ao nosso redor. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela teve um sonho, me perguntando se pastor, esse sonho é de Deus, não é? Será que Deus ainda fala assim? Enfim, claro, Deus fala e muitas vezes, algumas vezes, como eu falei para vocês, você jantou tarde demais, você vai sonhar umas coisas que não tem nada a ver, é só que você jantou tarde, né? Mas em alguns momentos, quando tem algumas coisas muito particulares, e o sonho que ela compartilhou comigo, não vou compartilhar contigo porque eu não pedi autorização, mas o sonho que ela compartilhou comigo era muito particular. Tinham detalhes assim que não eram normais dentro daquilo que ela estava vivendo. E o que Deus estava tentando falar com ela assim, olha, cuidado com a vida espiritual. O inimigo está tentando te atacar e colocou algumas situações assim que para ela naquele momento fez todo sentido. Eu falei, olha, o diabo não ia vir te avisar que ele estava vindo cercando tua família ao redor, tá acontecendo, tem algo acontecendo ao redor. Então, abre os teus olhos. Porque às vezes nós nos concentramos tanto nas coisas que nós estamos fazendo aqui, no sentido do que havemos comer, o que havemos beber, o que havemos investir, ou seja, onde nós vamos investir, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos, o que nós temos que fazer agora, e o mês que vem, o ano que vem, e daqui a 10 anos, enfim, que nós esquecemos que existe uma realidade ao nosso redor. Lembre que as ameaças mais sérias não são as ameaças físicas, querido, são as ameaças espirituais. Lembra que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será poder, será perigo, será espada? E ele fala assim, estou bem certo que nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada poderá me separar do amor de Cristo. Ele está falando, tem coisas acontecendo ao nosso redor, e o desafio não é apenas fazer desaparecer alguns maus hábitos. Às vezes, meu amado, o desafio é impedir que a nossa vida desfaleça, porque alguns maus hábitos você substitui, e você consegue voltar para a corrida. Mas quando o nosso espírito desfalece, é muito difícil você retornar. Eu quero trazer para ti 3 coisas muito simples sobre o perigo de você estar ocupado demais, já que Jesus fala, né, sobre não se preocupe, o perigo de estar ocupado demais. O primeiro deles é que se você ficar ocupado demais, uma das coisas principais da tua vida, a tua alegria está ameaçada. E geralmente, quando você começa a se preocupar demais com as coisas, quando você começa a se ocupar demais, sempre é por uma boa razão. Ninguém se ocupa assim, lota a sua agenda só para ficar cansado. Você sempre tem uma razão. Estamos passando uma estação difícil, então agora eu vou assumir mais isso, não, agora eu preciso crescer, então eu vou começar a estudar isso aqui, vou fazer um curso, tenho que viajar, isso e aquilo. A gente começa a preencher a nossa agenda sempre com boas coisas. E por que você precisa saber disso? Porque como um bom cristão, a alegria faz parte do fruto do Espírito. Você lembra disso? O que diz lá? Mas o fruto do Espírito é, o primeiro, amor, depois
Alegria. A alegria faz parte da característica de um cristão. Não é que ele está rindo à toa da desgraça que está acontecendo ao redor, mas a alegria faz parte de nós, querido. Portanto, se nós não estivermos alegres, é um dos pontos que você tem que pensar assim: eu acho que eu preciso ouvir mais o Senhor. Eu acho que tem alguma coisa entrando na minha vida, está roubando a minha alegria, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz, claro, mas não na felicidade ou da maneira com que as pessoas definem a felicidade ali fora. As pessoas definem a felicidade aí fora simplesmente com prazeres momentâneos, ou com que nenhum momento da sua vida elas sejam contrariadas, com que tudo esteja ao seu redor esteja dando certo. Isso é ser feliz. Essa não é a felicidade do reino de Deus. Essa felicidade é perfeitamente compreensível por qualquer pessoa. Quem é que não é feliz quando tudo está dando certo? Que explicação divina existe, está tudo dando certo na tua vida e você é feliz? É claro, porque está tudo dando certo. Qual é a felicidade sobrenatural? É em meio e através das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, o meu espírito, ele não está abalado. Tem dias que eu estou triste, sim, claro. Meu semblante às vezes pode estar abatido, mas como o próprio livro de Romanos diz, mas não destruído. Eu posso estar ferido, mas não desamparado. Você entende qual é a diferença, querido? Nós estamos dentro de circunstâncias difíceis o tempo todo, nós temos estações, a vida é isso aí, é um ciclo. Vão haver ciclos de bênção, onde você desfruta, está dando tudo certo, de repente vem uma avalanche, e é no meio dessa avalanche que você vai definir se a sua felicidade ou a sua alegria está baseada apenas nas coisas que são frágeis, oscilantes, voláteis e passageiras, ou ela está baseada em algo sobrenatural, em algo que não tem explicação, em algo inabalável, onde você entende realmente quando Paulo fala assim, nem coisas do presente, nem do porvir vai tirar o meu amor por Cristo, nada disso pode me abalar. A alegria é fruto do Espírito, então se é parte do fruto do Espírito, eu preciso olhar com mais cuidado para ela, eu preciso zelar por ela, porque quando a nossa vida, querido, está num ritmo intenso demais, nós somos mais propensos a sermos ansiosos. Quando a nossa vida está num ritmo intenso demais, nós somos mais propensos a guardar ressentimento das pessoas. Quando a nossa vida está intensa demais, nós somos mais propensos a ser impacientes, a ser mais irritáveis, não é? Você tem muita coisa para fazer, então quando alguém começa a falar de algo trivial, você, isso aí não tem valor. Você começa daí de repente a menosprezar a pessoa, você começa a lançar palavras que você nem queria, principalmente se você é casado, né? Quantas coisas eu queria voltar atrás, né? Mas às vezes acontece, você está ansioso demais com algumas coisas, e você começa a deixar de perceber quais são as pessoas que têm que receber as palavras mais doces de você. E quais são as pessoas que têm que receber, às vezes, uma palavra assim, de correção, mais dura, mas às vezes na correria do dia a dia você mistura as coisas, e aí nós invertemos. Às vezes deixamos as palavras mais amargas para aqueles que nós mais amamos, né? E as palavras mais doces para não arrumar mais confusão. Não, tá bom, tudo bem, tá certo. E você, mas se eu pudesse eu te esganava agora. Entende, querido? Quando a ansiedade toma conta do nosso coração, quando a ocupação intensa toma conta do nosso coração, começa a roubar a nossa alegria. Por quê? Começa a partir das nossas palavras. Nós começamos a semear palavras que nós não queremos, para pessoas às vezes que nós não queremos e nós nem nos importamos. E começamos a semear, às vezes, sementes de amargura para aqueles que nós mais amamos. Tem um homem chamado Richard Swenson. Ele desenvolveu o que ele chama de conceito de margem. O que é a margem? É o espaço entre o nosso fardo e os nossos limites. Ou seja, você conhece a si mesmo, você se programa, você sabe qual é o teu limite, até onde você consegue as coisas. E planejar com margem é entender onde é o meu limite e planejar um pouquinho menos do que isso. Entende? Você sabe quantas horas você consegue trabalhar sem misturar as coisas. Você sabe até quanto você consegue encher a tua agenda sem se perder no meio dela e sem deixar as verdadeiras prioridades lá. Você sabe. Então, o que é trabalhar com margem? É você olhar para si mesmo, você avaliar tudo isso na sua vida e você planejar para um pouco menos do que isso. E você aprender a dizer não para algumas coisas importantes. Perceba que não são coisas supérfluas e triviais que você precisa aprender a dizer não. São para coisas que nós sempre vamos considerar importantes. Quem já fez um discurso sabe, você planeja, você estuda lá 20 horas para planejar lá um discurso de 40 minutos, e dentro dessas 20 horas que você estudou, você fez um trabalho na escola, você já passou por essa experiência, você sabe que você fez lá 6 ou 8 páginas, mas você tem 40 minutos, você tem 20 minutos para falar, então o que você tem que cortar? Coisas, se você escreveu é porque elas são importantes, mas você tem que definir agora o que é primordial. Tem coisas
muito importantes na sua vida que você ainda não conseguiu fazer, né? Por isso que a gente está nessa vida, tem que fazer, tem que isso, tanta coisa, parece que não acaba nunca, e agora, já estamos em agosto, meu Deus, o ano já acabou, agora estamos em setembro. Querido, o que é primordial na nossa vida? Quando Jesus fala assim, busca em primeiro lugar, Ele não está dizendo que não é importante comer, Ele não está dizendo que não é importante beber, se preocupar com o que eu vou vestir. Jesus está falando para eu viver uma vida monástica, miserável. Não é isso que Ele está dizendo. Mas Ele está falando assim, existem prioridades na vida, que se você perder essas prioridades, você vai gastar o teu tempo com coisas que você pensa ser importante. Mas lá no final, você vai ver como Salomão, né, viu no final da sua vida, tudo é vaidade, eu já vi, não há nada de novo debaixo do céu e da terra, já experimentei de todas as coisas, de todos os prazeres possíveis, de todas as riquezas possíveis, e a conclusão que eu chego é, tudo é vaidade. E aí ele fala assim, teme o Senhor, busca o Senhor, né? A conclusão dos homens mais sábios do mundo. E é óbvio que tem semanas que tudo dá errado, é óbvio que tem meses que você programa e de repente parece que tudo desanda, né? Não existem semanas sem imprevistos para nenhum de nós. Mas quando nós não programamos a margem para absorver as surpresas, para absorver aquilo que não estava no planejamento, querido, a minha mente começa a entrar em um estado de alerta constante. E quando a minha mente começa a entrar em um estado de alerta constante, com a preocupação humana em primeiro lugar, a primeira coisa que vai embora é a minha alegria. A primeira coisa que vai embora é a minha alegria. Eu consigo desfrutar de pequenos momentos de felicidade, né? Mas assim que aquele momento acaba, assim que aquela viagem acabou, assim que aquele lazer acabou, agora volta aquele peso de novo, e você às vezes vai trabalhar com aquela sensação que o mundo está nas tuas costas, que se você não fizer por si mesmo, tudo vai dar errado. E essa não foi a maneira que Deus planejou para você viver. Essa não é o objetivo de vida de ninguém, querido. A ocupação desenfreada é como se fosse um pecado. O que eu quero dizer com isso? O pecado, quando você percebe que existe algo nesse sentido da tua vida, você tem que matar ele ou ele te mata. Se você não bloquear aquilo ali na frente você vai tombar. Eu quero dizer para você sim, nessa manhã, que a ocupação desenfreada é como um pecado. Se você não matar ela, meu amado, se você não der um basta, em algum momento ela vai te derrubar. Ela vai começar por onde? Pela tua alegria. Rouba a tua paz. Você dorme e acorda como se não tivesse dormido nada. Você dorme e acorda com o mesmo peso. Você vai trabalhar carregando o mundo nas costas. Você consegue desfrutar de pequenos momentos, pequenas conquistas que te trazem a ilusão de que parece que está tudo dando certo, mas quando aquele abatimento fora do normal vem sobre você, quando aquela perspectiva do futuro ela é sempre extremamente, às vezes, pessimista, não, o mundo vai desandar, o que eu vou fazer? E aí às vezes você começa a entrar até numa síndrome do pânico, tudo coopera contra mim, pessoas estão ao meu redor, né, todo procurando um momento para me sugar, enfim, você não consegue desfrutar das pequenas coisas da vida. Você não consegue mais desfrutar de uma refeição junto com as pessoas que você mais ama. Você não consegue mais relevar alguns pequenos defeitos de algumas pessoas que você ama, e por causa disso, por não conseguir relevar, os conflitos voltam a acontecer. Você saiu daquele lugar ou saiu com aquela pessoa para desfrutar de um momento bom, mas quando você vê, termina em discórdia, termina em discussão, querido. Ocupação desenfreada rouba a nossa alegria, ocupação desenfreada rouba a nossa atenção. Todos nós caímos nesse molde previsível. A gente está numa vida intensa, a gente percebe assim, não está legal, tem que me arrumar, você está frustrado. Aí você começa, você para um pouquinho, né? Você fica arrasado, você para um pouquinho, tira uma coisinha que outra, mas aí assim que dá um alívio, você, agora eu acho que eu já estou bom, e de novo você acrescenta as mesmas coisas para aquela agenda, e ela enche de novo, a gente esquece daquilo que a gente prometeu, que não ia ficar mais assim, e aí voltamos de novo para esse mesmo ciclo. Quando Jesus fala assim, olha para os lírios do campo, eles não semeiam nem colhem, nem Salomão se vestiu assim no alto da sua glória. Deus está falando para você assim, eu estou olhando para você. Sabe, se você quiser viver essa vida desenfreada, super ocupada, simplesmente baseado na tua força, você não vai conseguir. Esse cansaço um dia vai chegar e vai ter a sensação que nunca mais vai sair. E você vai se ocupar, você tem que se preocupar com tantas coisas, principalmente os jovens, né? Com uma idade tão curta na nossa sociedade, você tem que definir o que você vai fazer para o resto da tua vida.
E aí é um vestibular, é uma profissão, enfim, aí você vai ter o casamento, e são tantas coisas que, se você colocar na ponta do lápis, você se desespera com tantas coisas que você tem. E depois que você casa, você vê tantas responsabilidades, e aí você começa a trabalhar por coisas, o que não é errado, mas quando a ocupação tem prioridade sobre a nossa alegria, ela rouba a alegria de todo mundo. Você já percebeu isso? Principalmente você que é chefe de família, né? Volte e meia eu tenho que dar um alô para os homens ali. Está dentro de nós essa questão de sermos provedores, isso é bom, isso é Deus colocou, está legal. Está dentro de nós essa questão de nós sermos protetores, e nós temos que nos preocupar com isso, querido. Mas quando isso se torna o nosso maior alvo, e nós tentamos perseguir isso apenas com a nossa força, não rouba só a nossa alegria, que nós nunca nos sentimos satisfeitos. Começa a roubar a alegria da nossa esposa, começa a roubar a alegria dos nossos filhos, começa a roubar a alegria de todo mundo que está ao nosso redor. Então, querido, abre os teus olhos sobre isso. Segundo ponto, o segundo perigo de você estar ocupado demais, é que ele rouba a tua visão, ou pode encobrir a podridão da minha alma. Quando eu estou muito ocupado, quando eu estou cheio de coisas para fazer, eu não paro para olhar para as coisas que eu estou fazendo que de fato não estão dando certo. Eu não estou falando as coisas que eu não estou fazendo no trabalho que não está dando certo, mas as coisas que eu estou fazendo como marido, como pai, como esposa, como tio, como chefe, enfim, qual é o cargo que você ocupa? Quando eu estou muito ocupado, eu não consigo perceber aonde estão as minhas maiores falhas, porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para refletir. O que te faz mudar de lugar? O que te faz mudar de atitude? Meu amado, eu sou pastor atendo muitas pessoas, e o eixo comum é que a maior parte das pessoas, incluindo eu, nós nos damos conta daquilo que nós mais erramos de fato no momento de crise. No momento que nós estamos lá no fundo do poço, no momento onde nosso casamento corre risco, no momento onde nós estamos perdendo os nossos filhos, no momento, de repente, onde nosso negócio está abalado, aí nesse momento a gente para, o que será que eu estou fazendo de errado? Porque na correria do dia a dia não dá tempo para isso. Você está sempre tentando tampar o sol com a peneira, você está sempre tentando colocar mais uma coisa para você fazer, mais uma estratégia que você ouviu. Todos nós temos pecados que nos afligem, todos nós, incluindo eu. Agora, qual é a pergunta que a gente tem que fazer, que entra dentro do campo da reflexão? Que se você não parar dentro da correria do dia a dia, Deus nunca vai falar contigo. Deus nunca vai falar contigo. Por quê? Porque você não dá o tempo para Ele falar. Ai, Senhor, então agora vamos orar por esse alimento aqui. E aí, de repente, Deus quer falar contigo de uma maneira diferente naquela refeição. Eu não estou falando que toda refeição tem que ter uma oração cumprida, Deus o livre, eu sou contra isso também. Vamos comer. Mas o fato é que às vezes Deus quer falar conosco em algum momento. E para muitas pessoas, às vezes o único momento que você para de fato é para agradecer a Deus no meio da refeição. E se você não se concentrar, se você não de fato parar para refletir sobre essas palavras, quais os mandamentos divinos que eu estou ignorando? Eu devia estar obedecendo. O que eu estou fazendo, Senhor, que eu estou ignorando hoje? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. O que eu estou ignorando que eu devia estar obedecendo? Porque quando eu começo a refletir sobre isso e pedir ao Senhor sobre isso, e dar tempo para Ele falar comigo, certamente Ele vai te mostrar, querido. E Ele não vai te mostrar com um olhar acusador, vem aqui, ainda bem que você viu, deixa eu te dar um tapa agora. Sabe, Ele vai te olhar para você com um olhar amoroso. Que bom que você parou, meu filho. Que bom, olha, estava aguardando, porque olha, tá, mais um pouquinho, não ia dar errado para você. E Deus vai te mostrar, meu amado, com a voz gentil. A voz do Espírito Santo é sempre uma voz doce. A voz do Espírito Santo não é uma voz grossa, não é uma voz daquela, né, que você teme no sentido de ter medo, eu quero fugir da tua presença, não. É uma voz que traz o temor no sentido de reverência. Poxa, Senhor, eu não desapontei apenas a minha esposa, eu não desapontei apenas o meu filho, desapontei o Senhor. E aí é isso que Ele vai levar você a refletir, o que está acontecendo dentro da minha alma. Leia alguns salmos, meu amado, você vai ver o salmista dizendo assim, acorda minha alma, levanta minha alma, clama minha alma. O que ele está dizendo? A mente dele não está conseguindo. Sabe, tem dias que eu não consigo, tem dias que eu quero ouvir o Senhor de uma maneira diferente, mas a minha alma também, ela está aflita com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, com alguma coisa que não aconteceu, que eu gostaria que estivesse acontecendo, com alguma coisa que deveria já estar mais adiantada, às vezes está travado, e você quer fazer coisas, você tem planos. Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho às vezes vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de me lançar na presença do Senhor. E aí eu pego um salmo como esse e falo assim, acorda minha alma, começa a falar com a minha alma, né?
Percebe, existe um mundo ao teu redor que você não está enxergando, existe uma batalha pela tua alma acontecendo ao teu redor, então acorda minha alma, desperta para aquilo que de fato eu deveria despertar. E aí, não todas as vezes, mas em boa parte das vezes, eu consigo ouvir a Deus a respeito de situações que eu preciso resolver, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso deixar de fazer, prioridades que eu preciso realmente colocar na posição de primeiro. Porque a gente fala, né, o reino de Deus é o primeiro lugar, mas né, os dois medidores de prioridade na nossa vida, que é onde você investe o teu tempo, onde você investe o teu dinheiro, às vezes não refletem a prioridade que a nossa boca diz que é verdade. Né, se a família é a minha prioridade, eu não invisto tempo nela, é um medidor, então ela não é a minha prioridade. Se a família é a minha prioridade, eu não invisto dinheiro nela, ela não é a minha prioridade, eu ponho tudo no meu hobby, nas minhas outras coisas, são medidores, querido. Se Deus não é a tua prioridade, você não dedica tempo para Ele, você não financia os recursos dEle, Ele não é a tua prioridade. Isso vale para quase todas as coisas da vida. Isso é algo que, se nós não pararmos, não dermos uma desacelerada em alguns momentos, nós nunca vamos conseguir ver o que está dentro da nossa alma. Preocupação extrema na nossa vida pode estar apontando para um problema mais profundo. Sabe qual é o problema? De boa parte das pessoas que têm uma ocupação desenfreada, elas estão insatisfeitas consigo mesmas. E elas tentam preencher esse vazio com o quê? Com atividades, com trabalho, com hobbies, com viagens, com jogos, enfim, com tantas outras coisas. Às vezes uma tendência de agradar demais as pessoas, aí você está sempre fazendo coisas para os outros e não faz para a tua própria família. É uma ambição excessiva, então não basta ter 1, 2, 3, basta ter apenas mais do que fulano. É um sentimento de falta de significado, porque o significado agora da vida é tão raso que ele se limita a coisas. E aí eu perco a minha identidade real, de que eu não sou um ser humano que de vez em quando tem experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual que estou tendo apenas uma experiência terrena, mas a minha essência é do Espírito do Senhor. Por isso que Jesus fala assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus. É daqui que você veio, né? O maior perigo de estar ocupado que nem um louco é que pode existir perigos que você nunca vai perceber. Amém? E o último ponto, o perigo de estar ocupado demais é que pode roubar o teu coração. E aqui está a chave, querido. Há uma parábola de Jesus em Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, você conhece, né? O semeador saiu a semear, e aí ele semeou em vários tipos de solo, não vou ler o texto todo aqui que ele é grande. Mas a ideia aqui é que ele jogou as sementes com liberalidade. Ele saiu e foi jogando. A ideia é de que a semente, a palavra, a graça vai ser jogada para muitas pessoas em vários lugares. Agora, como nós vamos receber essa semente é o que vai nos definir, esse último ponto que pode roubar o meu coração. Algumas sementes caíram na beira do caminho e as aves devoraram tudo. Depois, algumas sementes caíram no chão rochoso, brotou rapidamente, mas veio o sol, o calor, murchou. Algumas sementes caíram entre os espinhos, e aí os espinhos sufocaram, né, a frágil vida. Depois a semente caiu num solo bom que multiplicou lá 30, 60 e 100. Resumindo, depois os discípulos não entenderam quando Jesus falou, Jesus à parte começa a explicar para eles. Ele está falando assim, em alguns corações, Satanás tira a palavra de Deus logo que ela entra no coração. Aquela semente que caiu, começou a brotar, mas já veio o sol, o calor. Ele está falando assim, algumas pessoas recebem a palavra, até entendem, se alegram com aquela notícia, gostam. Gostei desse negócio de Jesus, deve ter alguma razão boa aí. Mas logo em seguida vem o inimigo, ele tira, rouba aquela palavra. Em outros corações ele fala assim, que de início a palavra cresce, mas morre tão rapidamente quanto cresceu. É aquelas pessoas, Jesus, aí na semana que vem, né, vamos beber até cair e tudo mais, tá? E você conhece bastante. Em outras, ele diz assim que as perseguições e as provações colocam o cristão fora de ação. Em algumas pessoas ele vem e cresce, mas aí vem os espinhos da vida, que fazem com que o amor, o comprometimento comece a arrefecer dentro do coração dessas pessoas. Então essa é a terceira característica, ou a terceira categoria, que eu queria que você prestasse atenção, em relação a roubar o coração. A palavra diz ali que ela penetra fundo, ela brota, chega quase ao ponto de produzir fruto, parece que a terra é boa, parece que está criando raiz, mas tudo está a caminho para uma boa colheita, até que surgem os espinhos.
E aí Jesus vai dar nome para esses espinhos dentro de Marcos 4, ele vai falar 2 nomes, ele vai falar assim, ó, os cuidados desse mundo, versículo 19, acho que eu coloquei lá, mas quando chegam as preocupações dessa vida, olha o nome que ele dá para o espinho, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, o que acontece com a palavra? Sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Você percebe que ele está falando de novo de preocupações? E que tipo de preocupações que ele está falando? As coisas da vida, que depois lá na frente ele vai detalhar, né? O que são os detalhes da vida, né? O comer, o vestir, as coisas, necessidades básicas. Agora, olha comigo aqui. Sabe por que retiros, conferências, acampamentos, sempre, ou melhor, quase sempre fazem bem para o nosso crescimento espiritual? Você sempre volta de lá empolgado, você sempre assim, volta impactado, vai ter uma conferência, vai ter um retiro e tal, sempre produz algo em você? Porque todas essas coisas têm algo em comum. Você tem que separar um espaço na tua agenda exclusivo para aquilo. Você tem que sair do lugar, você tem que parar o que você está fazendo e ir lá para aquele lugar. E aí uma vez que você parou, uma vez que te cortaram o sinal do teu celular, uma vez que cortaram o ciclo de amizade que estão ao teu redor, aí você para um pouco para ouvir aquilo que Deus está querendo falar contigo todo dia da semana, mas o teu excesso de ocupações, não deixe, querido. Não há uma aura especial dentro desse momento, mas há uma estratégia muito preciosa que nós usamos a respeito disso, que é parar aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes dá um bloqueio na nossa vida, e às vezes, não espere chegar a esse ponto. Às vezes o bloqueio que muitas pessoas precisam é ter uma enfermidade tão grande que ele pare tudo, que ele não consiga mais fazer nada, para daí ele parar e ter as prioridades reajustadas da vida dele. Às vezes acontece no começo da vida, às vezes no meio, às vezes no final, mas enfim, se você parar pelo menos, porque para participar de todas essas coisas a gente tem que liberar a nossa agenda. Quanto de espaço na tua agenda tem para você refletir na direção que o Senhor tem para você? Quantas vezes antes de você fazer um negócio, você para de fato para refletir se aquilo é uma boa decisão ou não é? Eu não estou falando de ser uma boa decisão financeiramente ou não, porque às vezes quase todas as oportunidades que a gente tem hoje, são boas, mas se é bom para a tua família isso, se é bom para a tua esposa essa decisão, se isso não vai roubar um tempo preciosíssimo de você estar com os seus filhos, que nunca mais você vai conseguir voltar atrás para recuperar. Talvez isso não vai te causar um estresse tão grande, tão grande, tão grande, que vai roubar a tua alegria. E aí vai roubar o teu relacionamento com Deus. Querido, todos nós precisamos trabalhar, existem estações na vida que a gente precisa estudar mais, precisa trabalhar mais, mas devem ser estações. Estações têm um começo e têm um fim. Quando ela passa demais, já não é uma estação, já é um estilo de vida. E esse estilo de vida rouba a tua alegria. Esse estilo de vida te impede de enxergar talvez os maiores erros que você já esteja cometendo, e esse estilo de vida pode roubar o seu coração, sim. Para a maioria de nós, não é a heresia bíblica que faz a gente sair dos eixos. Para a maioria de nós, o que é que de fato pode roubar a nossa fé é o excesso de preocupação com as coisas dessa vida. Você entende? Às vezes não é só as heresias que você ouve por aí. Para a maioria de nós, talvez o que rouba o nosso momento extraordinário com Deus é o excesso de preocupações com o que vai ser do amanhã. Eu vou correr atrás. Eu separei aqui alguns exemplos. Às vezes, se você se encaixa nessa, você tem que consertar o carro, o filho precisa ir no médico, a conta do banco, você precisa dar uma olhada lá, tem uma visita familiar, faz tempo que estão me cobrando, tem que visitar a sogra, o tio, o sobrinho, não sei quem, um emprego que eu estou querendo mudar, eu tenho uma meta que ainda não bati, e agora no meio disso tudo assim, estragou, sei lá, a televisão, a máquina de lavar, alguma coisa lá, está fazendo um barulho, tem uma prestação vencendo, e agora não, tem que fazer uma faculdade, não, tem aquela outra coisa para fazer, enfim, você vai juntando um monte de coisa. Não, estou cansado, tenho que viajar, vamos programar a viagem. Não, agora tem que fazer isso aqui. E quantas coisas você vai fazendo? Você vai juntando, e tudo isso vai tomando um espaço no teu coração. E o segundo espinho, que é o último aqui, Jesus fala assim, o desejo por outras coisas. E percebe que as coisas em si não são um problema. O problema não é o viajar. O problema não é comprar as coisas. O problema é tudo que a gente faz para obter essas coisas. O problema é que a quantidade de tempo que a gente dedica para obter essas coisas, que às vezes nem era tudo aquilo que a gente achava, nem era tudo aquilo que a gente precisava, porque quando a gente chega lá e conquista e percebe, no momento seguinte, preciso recomeçar, ou quero fazer isso aqui de novo, o preço a ser pago, ele precisa ser recomeçado tudo de novo.
Então o problema, meu amado, não são as coisas em si, mas a maneira às vezes que a gente usa para obter cada uma dessas coisas e conseguir cada vez mais. E não é de admirar que as pessoas mais estressadas do planeta não são as mais pobres, são as mais ricas, claro. E aqui vem um ponto para nós não estamos, talvez, todos nós entre as mais ricas, mas comparado a muitas outras pessoas dentro do país e fora dele, nós vivemos uma situação muito boa. E a nossa preocupação talvez não seja o que nós vamos comer e vestir, glória a Deus que você tem essa capacidade ou essa condição, mas a nossa preocupação grande é manter tudo isso, não é verdade, querido? Você estava lá, quando você começou a tua vida, um fusquinha, né, que você ia lá no mecânico com 50 pilas, você trocava quase o motor, comprava uma velha e tudo mais. Agora você comprou um outro carro, que é um outro pneu, né, e é um outro tipo de pastilha de freio, e é um outro tipo de estofamento, aí você sobe, e você vai, não, agora eu comprei uma caminhonete, não, é um outro tipo de combustível, e vai, agora eu subi de emprego, subi na minha carreira, e agora não é só me preocupar, entrar às 8, sair às 6, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que fazer mais outras coisas, enfim, manutenção, casa, barco, pacote de férias, investimento, imóvel, carro novo, casa nova, computador de última geração, novo celular, nova maquiagem, novo. Você percebe que por mais que você não está no básico, você está nesse ciclo aqui. Ei você, relógio, não, agora não é mais um relógio novo, não, celular, não, agora tem que trocar, não, isso e aquilo, e aí o ciclo se repete. Nunca vai acabar esse negócio de eu conseguir, pronto. Às vezes eu tenho um sonho assim, né, de voltar para o mundo antes da internet. Meu Deus, que caos, pastor, Deus o livre. Não, mas parece que é bom, né? Ninguém te achava se você não estivesse perto de um telefone com fio. Paz, glórias. Mas o nosso mundo não é mais esse. Nós estamos cercados dentro dessa realidade muito difícil, meu amado. Tudo isso toma tempo. Se as preocupações da vida não te afundam, a manutenção daquilo que você tem te afunda. Se a preocupação em relação ao passado, ao presente, não te abala, a manutenção disso tudo te abala, te pega em algum momento, e a sensação de estar ocupado demais acaba pegando cada um de nós. Quantos sermões não se perdem? Porque agora mesmo, enquanto eu estou falando, você já saiu deste lugar 500 vezes pensando o que você tem para resolver. Quantas palavras, quantas sementes você não perdeu hoje aqui? Porque a tua mente foi lá para fora e voltou com as preocupações dessa vida, e você não priorizou uma boa semente, semana após semana, e se aplica isso em qualquer lugar. Quantos momentos de dor foram desperdiçados, porque você não parou de fato para pensar o que causou aquela dor, você não parou de fato para avaliar, foi desperdiçado aquele momento, ele vai voltar, não é porque Deus está te amaldiçoando, não, porque é o ciclo que você está atraindo sobre você. Quantos momentos familiares são esmagados, porque existem projetos secundários concorrendo com ele, eles tomam lugar de importância. Meu amado, o que você mais precisa guardar? A palavra diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A semente da palavra de Deus não cresce para ser frutificada, sem ser regada por repouso, calma e quietude. Se coloque de pé, por favor. Sabe, eu quero concluir essa palavra dizendo assim, estar super ocupado não significa que você seja um cristão fiel ou frutífero. Você pode estar muito ocupado, inclusive, com as coisas de Deus. Só quer dizer que você está ocupado igual a todo mundo. Estar super ocupado não significa que você é mais importante do que outras pessoas. Só que você arrumou mais coisa para fazer. E talvez a tua alegria, a alegria da tua alma, do teu coração está em perigo. E a gente precisa da palavra de Deus para nos libertar. Quando Jesus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, eu quero te dizer que você fez uma coisa muito boa hoje. No primeiro dia da semana, nas primeiras horas do primeiro dia, dedicar um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para cantar louvores a Ele, para dizer para Ele assim, Senhor, a primeira parte do meu primeiro dia é tão importante que eu vou dedicar para Ti. E agora todo o resto, daqui até o sábado, o Senhor está olhando, Ele é por Ti. Se você guardar isso no teu coração e reservar um momento de calma e quietude, você vai começar a ouvir a voz de Deus como nunca antes. Talvez você estava pensando, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que jejuar 40 dias, eu tenho que fazer mais isso e aquilo, e ler não sei quantos capítulos, daí Deus vai falar comigo. Talvez não. Estudo é bom, é necessário, quero te encorajar a fazer isso, mas talvez o que você precisa mesmo
é dar uma freada, tirar alguns minutos a mais do teu dia, da tua semana. Colocar um louvor lá que reflita a glória de Deus, não fale sobre você, mas fale sobre a glória dos céus, para que a tua consciência a respeito do que existe nesse mundo sobrenatural possa ser mais efetivo na tua vida. Existe algo acontecendo ao teu redor. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e os livram. Você não percebe isso acontecendo ao teu redor. A Bíblia diz para você não pode falar com anjo, você não pode dar ordem para o anjo. O Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. É Ele que dá ordem. Mas eles estão por aí, eles estão trabalhando em favor do Senhor. Há um lugar de descanso. E esse lugar de descanso não está no Havaí, não está em Maui, não está na Tailândia, apesar de ser bem legal, né, se a gente puder ir lá. Há um lugar de descanso em que os teus problemas continuam lá. As coisas que precisam ser resolvidas continuam precisando ser resolvidas. Mas aqui que entra a paz, que excede todo entendimento, há algo no teu coração inexplicável. Eu não tenho tempo para partilhar aqui contigo algumas das minhas preocupações, assim, que às vezes roubam o meu sono. Às vezes me causam labirintite, crise nervosa. E quando isso acontece comigo, no meu corpo físico, eu percebo, não estou andando muito na carne. Estou trabalhando muito na carne. Não é um momento que eu penso assim, estou trabalhando menos, tenho que trabalhar mais. Eu penso assim, tenho que parar de fazer algumas coisas para gastar mais tempo com Ele. Que é o único lugar onde eu encontro provisão, descanso, porque aí essas coisas vão ser acrescentadas. Eu não sei qual é o teu estado hoje, que você está de fato nessa super ocupação. Todo mundo aqui eu sei, tenho certeza, estamos todo mundo ocupado, mas talvez tem uns aí que estão num limite muito, muito perigoso. Está roubando a tua alegria, está roubando você de conseguir enxergar o que precisa ser consertado na tua vida, está roubando o teu coração naquilo que de fato deveria estar concentrado. Hoje é uma manhã de restauração, e é nesse lugar que eu e você vamos ouvir a voz do Espírito e encontrar a direção. Ele vai falar contigo. Se você de fato voltar o teu coração para Ele agora, pedir: Senhor, ajusta as coisas que estão fora do eixo da minha vida, ajusta as minhas prioridades, ó Pai, para que eu encontre um lugar de descanso, para que eu encontre um lugar de repouso na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor.